E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. E nesse vídeo aqui, né, irei falar sobre o que esperar da nova era, né? A era Paul Levesque, a era Triple H aí da WWE, tá? Eu, tio Jean, que fiz cobertura do NXT durante, eu acho que 2-3 anos consecutivos, né? Sei muito bem quais são as características, as ideias criativas que Triple H tem. Ele que assumiu, né, recentemente aí o comando total criativa da WWE depois do Vince McMahon ter que sair ali por conta de escândalos, né, sexuais e tudo mais. Ele teve, né, já papel, né, influente aí na WrestleMania 40, né, já que ele já estava ali no comando, mas ele estava dando sequência a coisas, né, que estavam sendo feitas, tá? Para mim, a gente começa a falar de era Triple H a partir de agora, né, a partir do Backlash, no qual acabou ali todas as histórias que já tinham sido criadas, né? A gente não ficou com nenhuma ponta solta, e a partir de agora, né, vão ser coisas criadas pelo próprio Triple H, e aí que se gera de fato a expectativa, né? Inclusive por isso que eu defendia, né, que a gente deveria ter o draft depois do Backlash, né? Porque acabou todas as pontas soltas, acabou todas aquelas coisas meio que instantâneas, e a partir de agora, né, a gente teria ali, de fato, a era Triple H começando. Eu particularmente considero a partir de agora, né? Os rosters estão fechados, né? Cada roster tem e vai ter as suas histórias, ninguém vai poder ficar transitando para um lado para o outro. Então é agora que a gente vai ver, né, o que de fato vai ser feito pelo Triple H, tá? Eu já vejo algumas coisas que aconteciam no NXT já acontecendo no main roster desde que ele começou o comando, né? E eu vou trazer para vocês aqui coisas que a gente tem que não era da era dele, mas que também, né, a gente já consegue pontuar que existe, né, a partir do tempo que ele assumiu, e coisas que aconteceram no NXT que não aconteceram ainda agora, mas podem vir a acontecer, tá? Eu pontuei tudo isso e vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo, mas antes, claro, eu peço para que você me dê aquela moral, deixe seu like logo no início do vídeo pra você não esquecer, e se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho, porque toda vez que tá conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a falar dos pontos que eu tenho pra vocês, de coisas que já vêm acontecendo e que aconteciam no NXT, tá? O primeiro ponto é o ponto do Triple H paizão, né? Ele sempre teve esse estilo paizão antigamente no NXT, a galera adorava ele lá, né? Principalmente quem tinha contato com ele. Tinha muita gente que reclamava de que não conseguia ter contato direto com ele porque ele era um cara extremamente importante, mas a maioria do roster gostava dele, né? Ele conseguia ter, né, principalmente um ambiente de backstage muito tranquilo para quem estava lá, tá? O problema era quando saía do NXT e tinha que fazer a transição para o main roster, que aí no main roster era algo completamente diferente. Segundo o que vem sendo relatado pelos lutadores, inclusive os antigos que vem passando no backstage da WWE, né, como Undertaker, como Bully Ray, né, o ambiente hoje é muito mais tranquilo, né, um ambiente mais leve, sem grandes burocracias, né, como você tratar um ou outro lutador, né, é uma parada bem mais grupo mesmo, a galera tentando se ajudar do que era antigamente, tá? O segundo ponto que eu já consigo enxergar dessa era Triple H é ele sendo mais participativo, tá? No NXT, todas as vezes que tinha que fazer um grande anúncio, uma grande promoção, né, falar sobre alguma coisa importante, o Triple H aparecia. E a gente tem visto isso bastante no main roster, não só nos shows, mas também nas conferências de imprensa, no qual todas ele está presente, tá? Então, isso é bem legal, né? A gente precisa dessa referência. A gente sabe que ele não é o cara que assina, na verdade, o cheque, ele não é o cara, né, que é o que manda de verdade, mas a gente precisa ter uma referência de pelo menos de alguém que fale, né, e responda questões interessantes, né, que passam grandes anúncios, e ele é um cara relevante para isso, sabe? Então é uma coisa que acontecia no NXT e a gente vê também acontecendo no main roster, tá? O terceiro ponto que a gente vê assim que acontecia no NXT e também tem, né, já nessa nova era Triple H, é a rivalidade acontecer com mais de uma pessoa. Como assim, tio Jean? Eu estou rivalizando com o Zezo, por exemplo, tá ligado? Só que eu não rivalizo só com o Zezo, eu rivalizo com o Zezo, eu rivalizo com o Max. Amanhã ou depois, se o Zezo se lesiona, eu sigo minha rivalidade com o Max. A mesma coisa pode acontecer, né, de o Zezo não se aposentar, e aí depois que eu rivalizar com o Zezo, eu rivalizo com o Max. Ele sempre traz uma segunda opção, sabe? Sempre tem alguém, né, no espelho retrovisor olhando, né, para onde você está indo ou não, para que aproveite a oportunidade. Ele vem fazendo muito isso, o que faz com que o roster seja com certeza, né, um pouco mais trabalhado. Você pega nomes que não estão, né, aparecendo tanto, dão, né, algum espaçozinho para eles, e aí eles acabam, né, sendo essa opção caso aconteça uma lesão ou por algum motivo, né, a rivalidade principal não vai para frente. A gente viu, por exemplo, isso no main roster com o próprio CM Punk, né, que foi lá, né, discutir com o Seth Rollins, mas discutia com o Cody Rhodes, mas também discutia com o Drew McIntyre, entendeu? Eu tinha uma gama de rivalidades ali,
né, onde eles poderiam estar encaixando ele, assim como, por exemplo, acontece com o Drew McIntyre, que teve a discussão com o Seth Rollins, mas também tinha, né, com o próprio CM Punk, hoje tem com o CM Punk, também tem com o Sheamus. Ele sempre faz essa situação de você ter duas possibilidades ou três dentro do mesmo espaço da timeline. Isso acontecia muito no NXT, né, tinha sempre vários contenders para os campeões, né, muito por conta dessas criações que ele fazia em paralelo, tá? Uma outra coisa que acontecia no NXT e a gente já viu principalmente agora no Backlash é os pay-per-views com mais tempo nas lutas, tá? No main roster normalmente a gente tinha uns cards cheios de lutas no qual não tinha tanto tempo para os caras poderem apresentar grande coisa, né? O que gerava muita crítica em relação às qualidades do combate, o pessoal chamando de combate show semanal e tudo mais. E na NXT a gente sempre teve muito espaço para as lutas, por isso que as lutas eram incríveis, né? E agora a gente está começando a ver isso no main roster. No Backlash a gente teve apenas 5 lutas acontecendo, né, no pay-per-view de 2 horas, ou seja, tinha bastante tempo o pessoal lutar. E já foi um pay-per-view no qual foi elogiado pelas lutas que teve. Lógico, não teve nenhuma 5-star match, né, mas tiveram lutas interessantes, sabe? Acabou aquela história de tipo, vou ter um pay-per-view de 10 lutas no qual 2 são boas e o resto eu vou ter que engolir. Não, no pay-per-view do Backlash a gente já viu, por exemplo, né, que das 5 lutas, sei lá, uma não foi boa, tá ligado? 2 não foi boa, dependendo da opinião de um ou outro. Então, essa é uma das características que tinha no NXT e a gente consegue enxergar isso já no main roster, tá? Outra coisa que acontecia no NXT e a gente também já vê acontecendo nessa era Triple H, investimento em shows em outros países, tá? O Triple H é um cara que é muito visionário em relação a isso, ele queria investir no projeto NXT para ter uma sede, inclusive, né, em outros países, como no Japão, né, pensou no Reino Unido, pensou aqui na América do Sul, provavelmente no Brasil, né, a gente tinha o Triple H querendo expandir a marca NXT e isso fazia com que ele quisesse fazer shows em outros países. No NXT acabou o projeto não indo para frente por conta da pandemia, mas no main roster a gente já vê, né, ele já indo para França, Itália, né, Reino Unido, a gente já vai ver ele indo para a Arábia já logo no início do ano, né, provavelmente aí vai fazer outros shows aí em outros países também até o final do ano. Então é uma característica que ele traz desde o NXT, as ideias dele são essas, né, e vem, né, sendo implementado pela WWE, tá? E por fim, o último ponto que já vem acontecendo aí dessa era Triple H, a gente já via desde o NXT, inclusive ele foi pioneiro nisso, é sem dúvida ele dar oportunidade para as mulheres, tá? Foi ali que começou, né, a Women's Evolution, onde as mulheres começaram a ter cada vez mais espaço dentro da empresa, o que consequentemente, né, como uma empresa grande que espelha o mundo, começou a ter, né, divisões femininas mais consistentes em outras empresas, e o Triple H segue com isso no main roster. Mais um exemplo é o Backlash, no qual de 5 lutas que nós tivemos, 3 foram masculinas e 2 femininas. Inclusive, o cinturão de duplas feminino, né, foi o único cinturão de duplas que nós tivemos, sendo que nós temos 2 masculinos que não foram defendidos no Backlash. Então essa é a importância que o Triple H vem dando para a mulherada, né, o espaço que vem dando, né, e isso eu acho muito maneiro, tá? É um ponto que já acontecia desde o NXT, como eu falei, é pioneiro nisso e vem dando moral para isso. A gente teve inclusive main event recentemente, né, de mulheres ali para decidir a campeã do cinturão vago da Rhea Ripley, né, que acabou se tornando a Becky Lynch também no main event show semanal. Então isso eu particularmente acho muito maneiro, tá? Alguns pontos que estão acontecendo que não são muito da era Triple H, tá? É a falta de comando criativo. No NXT ele era totalmente o cara, sabe? Ninguém se metia no produto dele, nem mesmo o Vince McMahon. No main roster a gente já vê que tem contratações que são feitas pela TKO, contratações que são feitas pelo Nick Khan e são jogadas no meio da história e ele meio que tem que dar o jeito dele de desenvolver, tá? Isso já trouxe alguns problemas, como foi o caso do próprio CM Punk e também, né, do The Rock, né, no qual a história teve que ficar mudando para um lado e para o outro, né, o que gerou uma repercussão negativa, principalmente por conta, né, de já ver numa certa história e ter que mudar, foi o caso do Cody Rhodes, por exemplo, né, mas isso aí não era algo que aconteceu no NXT, é algo que está acontecendo no main roster, e quanto mais tempo passa, eu acredito que isso vai se ajustando, sabe? A gente vai ter, né, ele um pouco mais por dentro do que está sendo feito nas costas dele, tá? Outra coisa que vem acontecendo muito no main roster, não aconteceu no NXT, são as participações aleatórias, sabe? Aquele cara que aparece do nada, que não faz nenhum sentido. Isso aí não era algo que acontecia no NXT. Isso é algo que vem acontecendo bastante no main roster. A gente viu isso na WrestleMania, noite 1 e noite 2, né, no qual teve ali participações que não faziam,
tipo assim, nenhum sentido. No WWE Draft também, as pessoas que foram chamadas também, né, são pessoas extremamente duvidosas ali, se realmente deveriam estar ali ou não, ou se deveriam ser por conta do efeito que trouxeram, que não foi efeito nenhum. Então isso era algo que não tinha no NXT e vem acontecendo no main roster, tá? Outra coisa que acontecia no NXT, mas esse eu vou colocar como um ponto negativo, que é, né, a integração progressiva dos lutadores do NXT no main roster, tá? Na era Triple H, ele fazia as transições assim progressivamente, mas o cara via do nada, sabe? No main roster, ele vem fazendo isso, vem atrapalhando muito o desenvolvimento no NXT e, de certa forma, o desenvolvimento do cara no main roster também, porque fica naquele vai ou não vai, a gente não sabe se o cara vai terminar a rivalidade no NXT, se não vai. Acaba o NXT também ficando meio que largado, meio vaziado. Eu particularmente não gosto disso. Não era algo que acontecia quando ele era o print do NXT, mas vem acontecendo agora como ele tá print do main roster, o NXT que vem sendo penalizado com isso, tá? Outro ponto aí que também, né, vem acontecendo no main roster, não acontecia no NXT, é ser menos agressivo no mercado, né, de lutadores free agents, principalmente, sabe? No NXT, né, o nosso querido Triple H fez a era Black Gold com vários lutadores no qual ele ganhou passe de outras empresas. Depois de certo tempo começou a vir, né, a All Elite, mas ainda assim, na época da All Elite, o NXT conseguiu trazer grandes lutadores ali, né, que estavam free, estavam livres no mercado, que poderiam vir agregar. Ele no main roster, ele meio que ficou meio que, tá, eu não preciso desses caras, sabe? Então eu vou lá, ofereço um contrato pros caras, se quiser vir, show, se não quiser vir, tanto faz. E aí, isso aí é algo que na época do NXT jamais aconteceria, sabe? Ele iria brigar com o Resident porque, se querendo ou não, aquilo ali, né, seria a principal atração do roster dele. No main roster, como a maioria dos caras teriam que passar pelo NXT para daqui a 2, 3 anos ir pro main roster, ele tá meio que cagando aí, a WWE vem brigando bem pouco, né, por lutadores no mercado, o que é ruim, tá? Porque a gente viu aí que a WWE perdeu grandes nomes com isso, a Sasha Banks, Will Ospreay, Okada, Camille, entendeu? Diversos bons nomes que poderiam ter vindo para a WWE acabaram indo para outro lugar, né? E eu acho que para a WWE essa renovação faz muita diferença, ainda mais olhando o que é o produto do NXT hoje, sabe? Por mais que ele vá pegar esses caras daqui a 2, 3 anos, eu acho que de momento já seria algo relevante para melhorar o produto do NXT, que deu uma bela de uma caída, tá? E por vir alguns pontos que aconteceram no NXT e a gente deve começar a ver a partir de agora, tá? Agora que o Triple H assume, que a gente vai ter uma noção melhor se o que acontecia no NXT vai se repetir. Uma coisa que ele fazia muito lá era os shows especiais, né? A gente tinha alguns shows especiais do NXT, né, com algumas temáticas especiais, né? O NXT vem inclusive fazendo isso, inclusive, né, com o Spring Break aí de duas semanas consecutivas de Spring Break, que é como se fosse um pay-per-view, né, durante o show semanal. Ele já fazia isso, né? Isso era uma coisa muito natural da era Black Gold da WWE, com alguns combates especiais e tudo mais. A gente vai ver se ele vai implementar isso, né, no main roster ou não. Um outro ponto que eu não acho positivo da era Triple H do NXT, né, que a gente pode começar a observar aqui pra frente, é em relação ao booking das tags e da stable, tá? Tags e stables no NXT não eram bem bucadas, na minha opinião. A gente teve uma stable só que foi muito bem bucada, que foi a disputa de era, mas as outras não eram tão bem bucadas, tá? A gente teve stables relevantes saindo de lá, caso da Sanity, o White Family, a própria Shield saiu de lá, mas o principal desenvolvimento delas foram no main roster e não necessariamente no NXT. No NXT eles não tiveram grandes histórias. Em relação às duplas, as mesmas coisas, tá? Eu acho que eles fizeram bons combates memoráveis no NXT, mas quando você fala assim de história mesmo, sabe? Ver ali uma história marcante, eu não lembro de nenhuma, tá? Eu acho que esse booking deles em relação às duplas é algo que tem sempre uma dificuldade muito grande e no NXT não era diferente. Vamos ver se agora no main roster eles vão conseguir trabalhar alguma coisa realmente interessante, tá? Em relação a cinturões, o cinturão de mid-card do NXT era sempre muito rotativo, né? O cinturão norte-americano tem, por exemplo, o maior reinado dele, eu acho que 300 dias no máximo, não chegou nem um ano ao reinado principal, se eu não me engano, né? Mas é o único, sabe? O resto são 50 dias, 60 dias, 100 dias, sabe? Normalmente passa ali em torno de uns 3 meses na mão de alguém, depois muda para outra pessoa, tá?
Já em relação ao cinturão principal, esse sim já durava um pouco mais, tá? Os reinados costumam durar em torno de 6 meses a 1 ano de reinado, tá? Um reinado aí que muitas das vezes a galera acha que vai terminar com os desafiantes que tem ali e tal, né? Acha que muitas das vezes é o momento, inclusive para algumas pessoas chega a perder o time da perda do cinturão, mas o Triple H gosta de reinados longos para os main eventers, tá? E bom, o que eu, tio Jean, posso dizer pra vocês assim em relação ao produto em si, sabe? O que você vai ver no produto final depois de tudo que eu falei. Eu acho que é um conteúdo bom, é um conteúdo, né, que traz muitas possibilidades. Você vai ver poucos jobbers aparecendo no roster. Basicamente não existe jobbers, né? Na ideia do Triple H, os caras sempre têm momentos ali onde eles oscilam esses momentos. A gente vai ver, né, lutadores que foram abraçados por ele no NXT voltando a ser bem utilizado, coisas que não estavam, como por exemplo o Ricochet, né? O Ricochet já vem tendo ali algumas oportunidades, foi campeão do Speed, é um lutador extremamente talentoso que já vem, né, sendo cotado para lutas, inclusive valendo o cinturão principal. Então a gente vai ver, né, esses caras assim sendo trabalhados, o que eu acho bem legal, tá? Vamos ver daqui a um ano, basicamente, aí, a leitura que eu vou fazer, se foi bom ou não. Pretendo trazer esse vídeo para vocês, né, de como foi o primeiro ano da era Triple H. Mas eu pergunto para vocês o que vocês acham aí. Estão esperançosos, não estão? Coloquem aí nos comentários, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.